programa se propõe a proporcionar a possibilidade de você enxergar encontros na vida, esteja você onde estiver. Você que acompanha o Encontros desde o começo aqui na VMVTV já encontrou gente no aeroporto, nas idas e vindas, nas viagens, nas chegadas e partidas, já encontrou gente na rua, pessoas em estúdio, pessoas conversando e falando a partir do teu próprio olhar, a sua maneira de enxergar a vida, de enxergar a sua profissão, falando sobre a sua humanidade e a partir dela a gente acaba se encontrando, se entendendo, como diz o slogan no programa. Mas um lugar que a gente ainda não explorou esse encontro e que muitas vezes nós não percebemos que existe essa possibilidade é o trânsito. Então no programa de hoje nós vamos andar pelas ruas de Brasília. Eu vou convidar você a vir junto comigo e com o Daniel, caminhando aleatoriamente no carro. Então a gente já vai junto aqui. E eu queria que você, inclusive, não se incomodasse quando a gente, enfim, está olhando para o lado, a gente vai estar passeando pela rua, né? E a gente vai estar passeando e arrumando o microfone, enfim, bem nesse esquema da VMVTV, a coisa vai sendo gerada à medida que vai acontecendo. Então nós vamos junto com, deixa eu mostrar até o Daniel aqui, ó, junto com o Daniel, peraí, aqui ó, o Daniel que está não só nas imagens, mas ele ajuda um monte aqui no programa também. Então ele vai junto comigo, pode falar aí, Daniel, o Daniel não é mudo, isso. Então o Daniel vai junto comigo e junto com você. E a gente vai, a partir desse programa, sem pauta, né, sem roteiro, mas somente com a disposição de enxergar, inclusive no trânsito, a possibilidade de encontrar. E nesses encontros a gente se encontra. Você sabe que a gente vive um tempo que, apesar de todas as facilidades e tecnologias, que as pessoas se aproximem, ó, tem até celular tocando aqui, mas não tem problema não. O celular vai tocando, faz parte disso, até com esse assunto de tecnologia que a gente está falando. Quer que eu segure a câmera aí para você pegar o celular, Daniel? Mas vamos lá. Essa tecnologia do celular, por exemplo, tocando agora, que aproxima e conecta as pessoas, por outro lado, tende a nos distanciar à medida que a gente vai se isolando. Muitas vezes a gente não enxerga mais a possibilidade ou a necessidade da gente se encontrar, do contato, né, da presença, do olhar, do toque, para que as pessoas se conectem. Né? Hoje em dia basta você adicionar alguém como amigo no Facebook, por exemplo, apesar de não ter nada de mal nisso, né? Mas eu mesmo estou lá, mas para muita gente basta conectar alguém e dizer, olha, eu tenho 1.500 e não sei quantos amigos. Eu tenho 2.000 amigos, quando na realidade eles nem conhecem as pessoas. Troca uma mensagem, uma frase, um post no mural, e isso já é suficiente para dar a sensação, muitas vezes enganosa para as pessoas, de encontro. Mas nisso e nessa sensação alimentada, inclusive pela tecnologia, ela não é causadora disso, mas ela pode alimentar esse sentimento, a gente acaba se desencontrando. E nesse desencontro, perdendo a oportunidade de, no encontro, na aproximação, no contato, encontrar as respostas que a gente muitas vezes busca para as questões do dia a dia e busca para a vida. A gente costuma, e eu não sei se isso já aconteceu contigo, às vezes experimentar determinada situação, determinado problema, determinado momento da sua vida que você precisa desesperadamente de uma resposta, de uma luz, de um caminho, né? E aí a gente fica louco, opa, deixa eu pegar um retorno aqui rapidinho aqui, ó. Aí a gente fica louco atrás dessa resposta e achando que Deus tem que me responder, Deus não fala comigo, eu acabei dando volta e voltei no mesmo lugar, mas a gente vai achar, não, ali na frente. Deus não fala comigo, eu estou esperando a resposta de Deus, eu estou esperando que alguém me diga, eu estou esperando o caminho. Mas você sabe um negócio que eu tenho aprendido e que eu queria compartilhar com você? Que muitas vezes, e talvez a maioria das vezes, essas respostas, esses caminhos, esses encontros que a gente está buscando na vida, estão na vida. E se você simplesmente se abrir para enxergá-los, você vai perceber que muitas vezes eles estão ali pertinho de você. E uma dessas possibilidades de encontro acontece aqui, onde a gente está agora, no trânsito, por exemplo. Durante algum tempo da minha vida, eu trabalhei lá em São Paulo numa rádio que era especializada em trânsito. Então a rádio se propunha a falar com quem estava no trânsito, com o motorista, no congestionamento,
vivendo os problemas do trânsito. O primeiro livro, inclusive, que eu escrevi falava sobre isso. E aí eu me lembro quando a gente começou a rádio, existia uma dúvida da direção da rádio, o que a gente vai fazer? Até na reunião de pré-estreia da rádio, um dos diretores falou assim, olha, eu não sei, eu não tenho ideia do que vocês vão fazer depois do segundo boletim de trânsito. Vou repetir, vão falar o quê? Como é que é uma rádio que só fala sobre trânsito? E aí eu propus que a rádio se permitisse, além da informação, dos boletins de trânsito, da articulação de repórteres pelas ruas, se permitisse abrir justamente para esses encontros e desencontros que acontecem no trânsito. Abrir para o motorista conversar, falar, propor, sugerir, reclamar, perguntar. E isso gerou não só o livro, mas gerou um grande sucesso para a rádio e gerou em mim, e é por isso que eu estou te contando essa história, a certeza de que os encontros estão aí e que a gente pode enxergá-los e que a gente pode percebê-los. Você quer um exemplo? Quer ver, Daniel? Mostra ali, ó. A gente está aqui numa avenida aqui de Brasília, cheio de carro, é 1h57 da tarde, o trânsito aqui nesse horário não é dos piores, né? Apesar de estar cheio, mas eu não sei se você que está vendo agora essa imagem, com esses carros todos aí na nossa frente, consegue enxergar, e faça esse exercício, que dentro de cada um deles existe alguém. Esse carrinho vermelho aqui na nossa frente, por exemplo, tem alguém que está indo para algum lugar, ou vindo de algum lugar, não tem a menor ideia que a gente está aqui atrás falando sobre ele, mas vivenciando, experimentando o seu momento, a sua história, o seu tempo, no dia chamado hoje. O carro que está aqui atrás é a mesma coisa, o carro que está ali na frente é a mesma coisa. Mas será que a gente consegue olhar para esses carros, por exemplo, e enxergar que ali não tem o Celta, mas talvez tenha a Maria, que ali na frente não tem o Civic, mas talvez tenha o Ernesto, que aquele ali na frente não é o Focus, mas é o Augusto? Será que no trânsito a gente não perde um pouco essa condição humana de olhar e enxergar que dentro de cada armadura, porque isso aqui não deixa de ser uma armadura, existem pessoas que usam o carro inclusive como armadura? Você já reparou que tem gente, e os carros às vezes possibilitam isso, fecham os vidros do carro, normalmente escurecidos, mudam a temperatura com o ar-condicionado, isso em Brasília é muito útil, mas usam um ar-condicionado que te isola da temperatura de fora, coloca uma música, um rádio, um CD, e aí quando você vai ver, você está andando no meio de uma rua, vendo as pessoas, vendo os carros, vendo as coisas acontecendo ali, mas você está experimentando uma outra temperatura, um outro ambiente, um outro barulho, uma outra música, uma outra iluminação a partir dos seus vidros, e você, apesar de estar lá, deixa de estar. E esse distanciamento vai gerando em você um comportamento que te distancia da realidade, dos encontros, das pessoas. É claro que isso não acontece só no carro, só na rua e só nas pessoas que usam acessórios que são bons, inclusive. No carro, o problema não são os acessórios, como o problema não é a tecnologia, mas é o uso que a gente faz deles. Mas que acaba sendo um problema quando a gente se esquece que é no encontro, que é no dia a dia, que é no contato, que é na experiência de enxergar o outro, de sentir aquilo que ele está dizendo, às vezes até sem falar, mas sentir a vibração, a energia, sentir as necessidades, sentir os anseios, as questões, as dúvidas, os porquês. Você só desenvolve isso quando você se abre para essa possibilidade de olhar e de enxergar. Esse exercício que a gente está fazendo aqui no trânsito, talvez seja um exercício que você pode fazer no dia a dia. De simplesmente, com essas dificuldades que a gente comentou agora há pouco, de isolamento entre as pessoas e a realidade a partir das suas armaduras móveis, que são os carros, e entender que a gente pode enxergar, inclusive aqui, essa possibilidade de humanizar o olhar e de humanizar o contato. Lá na frente, mais alguns carros e mais algumas pessoas indo para o seu destino. Enquanto eu estou no meio deles, geralmente eu não quero saber disso. Enquanto eu estou no meio dessas pessoas e isolado, porque as pessoas também não me veem como Flávio, mas me veem como um carrinho cinza andando aqui no meio da cidade, apesar desse carro hoje estar sendo o nosso estúdio móvel aqui do Encontros da VMB-TV, mas as pessoas não enxergam assim, as pessoas só estão vendo um carro, um motorista careca falando com uma câmera, com câmera do lado
louco fazendo o quê? Mas algo totalmente desconectado da sua própria realidade. Então talvez a gente pode usar isso tudo para a gente começar a repensar a maneira que a gente está enxergando o outro. Quando o nosso programa se propôs a falar, no slogan, na vinhetinha que você vê sempre aqui, quando quem se encontra se entende, um dos objetivos era dizer justamente isso que está sendo dito, que a gente só vai se entender, a gente só vai entender o outro quando a gente estiver aberto para essa possibilidade. Até porque quando eu me encontro, quando eu me enxergo, eu naturalmente me relativizo, porque eu sou obrigado a enxergar todas as minhas ambiguidades, todas as minhas falhas, todos os meus defeitos, todas as minhas contradições. E não pense você que eu sou diferente de você, é claro que eu também tenho as minhas. Mas todo mundo tem as suas próprias, e quando você começa a enxergar as suas próprias contradições, ambiguidades, desvios, como diz Paulo, aquilo que você quer fazer acaba não fazendo, aquilo que você faz muitas vezes não quer fazer, você deixa de julgar o próximo e você começa a enxergá-lo com misericórdia. Esse olhar misericordioso que enxerga no próximo a sua própria contradição só é possível se desenvolver a partir do encontro. Sem essa disponibilidade de olhar e de encontrar e de enxergar isso no outro, você cada vez mais caminha para essa tendência de isolamento que é influenciada, que é valorizada, que é estimulada pela tecnologia, como nós falamos agora há pouco, pelos dias que nós vivemos. Nós vivemos num tempo hoje onde, vou fazer um parênteses aqui, você está vendo os prédios aqui de Brasília, a gente vai mostrando até paisagem, eu pedi até para o Daniel mostrar, a gente tentando uma parte mais turística aqui da capital do Brasil. Daqui a pouco vamos passar perto do Congresso Nacional ali, então você vai, enquanto a gente conversa, vai enxergando. Nem tenho certeza que eu estou fazendo o caminho certo aqui também. Eu não sou de Brasília, mas eu estou aqui há algum tempo. Se não for, você me fala, viu, Daniel? Vai me guiando. Mas eu sei menos que você. Sabe menos que eu, né? Mas a gente vai se achando. A gente vai se encontrando, né? Aqui, não tem problema. Mas eu estava dizendo o seguinte, que a gente vive essa tendência, esse tempo de isolamento, que é estimulado por essa necessidade de consumo, por exemplo. A sociedade que nós vivemos é baseada nisso, né? Hoje praticamente tudo, até a fé, infelizmente, está virando objeto de consumo, né? Inclusive parte dos discursos de muitas religiões e daquilo que era para ser simplesmente fé virou discurso de consumo. E não pense em você que só aqueles com aquele discurso mais visível, mais claro, aquelas coisas do neopentecostalismo, do tenha, que essa coisa do consumo está restrita só a isso, não. Às vezes o consumo da imagem, o consumo da aparência moral, o consumo daquilo que eu aparento ser, daquilo que as pessoas pensam de mim, a aparência feita para consumo é fato também. Então a gente tem que estar muito atento, porque se você vive numa sociedade que é pautada, que é construída em cima desse sentimento, dessa necessidade de consumo, é necessário, para que seja assim, para que isso dê certo, que as pessoas se sintam cada vez mais desconectadas uma da outra. Aliás, esse sentimento de desconexão entre as pessoas, desconexão da vida, desconexão de Deus, vai gerando essa separação que nos torna, no fim das contas, pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, pessoas egocêntricas, coisa que tenderia a diminuir à medida em que eu, através, por exemplo, do encontro, percebesse que nós estamos conectados, que a vida está conectada e que essa conexão deve existir. A gente parou no farol agora e a gente tem mais uma chance de enxergar um pouquinho o encontro. Você está vendo as pessoas aqui perto da rodoviária do Plano Piloto de Brasília, indo aos seus destinos e vindo dos seus destinos. Para quem para no carro, são só pessoas atravessando a faixa de pedestres. E a pessoa fica louca para o farol abrir para simplesmente deixá-los embora, não atrapalhando o meu caminho. Mas você consegue enxergar essas pessoinhas como histórias de vida, como filhos, pais, mães, irmãos, avós, avós, amigos, namorados, namoradas, com vínculos entre eles e que saíram de casa por alguma razão. Ali na frente tem mais algumas pessoas ali, ó. Inclusive nós viemos outro dia aqui mostrar, fizemos um encontro aqui, não sei se você lembra, falando com as pessoas nas ruas. Pessoas ali, ó.
essa senhora que vai atravessar aqui na nossa frente. São pessoas que deixaram seus afazeres e que estão aí como histórias ambulantes, né? Mas quando a gente, como eu estava falando agora há pouco, se desconecta da realidade do outro e desconecta a realidade do outro da minha realidade, elas deixam de ter nome, deixam de ser gente e se transformam em multidão. E a multidão é anônima, a multidão não é gente, a multidão não tem nome, a multidão é só um cenário. E as pessoas só são parte desse cenário. Elas deixam de ser pessoas, seres humanos que interagem e que nos permitem a possibilidade do encontro e se transformam em cenário. Você já fez esse exercício? De até que ponto você, inclusive, está sendo alimentado? Deixa eu arrumar o meu microfone aqui. Tá melhor, Daniel? Está sendo alimentado por essa percepção ou por essa falta de percepção, de encontro, de contato, de gente, de irmãos, de pessoas, de seres humanos, que não são só parte de um cenário, mas são pessoas que estão aí para interagir com você e para aprender, e para ensinar, e para trazer respostas, e para te dar respostas. Respostas que vêm muitas vezes quando você se abre e se propõe, e aí eu vou até usar um dos últimos encontros que você assistiu aqui, onde nós fomos no Disque Paz, conversar com as pessoas que se propõem a atender, né? E as pessoas contavam, não sei se vocês viram esse encontro, mas está na VMVTV, enfim, está na internet, se você não viu, veja. E a maioria das pessoas diziam que quando ela se propõe a encontrar, quando ela se propõe a ajudar as pessoas, a dar respostas para as pessoas, a falar aquilo que as pessoas estão querendo, estão esperando, muitas e na maioria das vezes elas ganham com isso. Quando você se propõe a dar, você é o primeiro a se beneficiar. Não pense que a doação beneficia quem recebe. Quem recebe uma doação se beneficia não mais do que aquele que doa e se beneficia por ter sido canal de fluxo de graça, que lhe traz experiência, que lhe engrandece, que lhe melhora, que lhe faz alguém melhor, que lhe traz inclusive respostas. No fim das contas, isso tem tudo a ver com aquilo que a gente estava dizendo no começo do nosso passeio aqui por Brasília. Que as respostas que a gente espera, as respostas que a gente precisa, as respostas que a gente tanto quer, moram na vida, moram no encontro. E esse exercício que a gente está fazendo aqui de circular pelas ruas de Brasília, poderia ser qualquer lugar do Brasil ou do mundo, é só um exercício para que você entenda isso. É só um exercício para que isso fique claro. Que os encontros estão em todos os lugares, ainda que nós estivéssemos dentro de um ônibus, dentro de um metrô, caminhando a pé, parados em uma praça, parados em algum lugar, dentro de uma escola. Isso quer dizer que está onde quer que você esteja. Se nessa viagem que a gente está fazendo, nesse programa, sem pauta, mas só conversando, o programa de hoje é um papo, é uma conversa, é um encontro tremido. Tá difícil filmar aí, Daniel? Cara, tá difícil pra quem vai assistir, pra mim tá tranquilo. Mas quem vai assistir entende. Quem vai assistir entende que é só uma possibilidade de a gente se encontrar. O Daniel aí, por exemplo, está se esforçando para manter as imagens fixas e no foco. Enfim, está tendo essa possibilidade também da gente estar viajando. A gente está inclusive falando aí, Daniel, que você está enxergando aí através dos olhos e lentes parecidas com quem está nos vendo através da VMVTV agora. Mas enfim, o encontro está em todos os lugares. Se você parar para enxergar isso, se você se abrir para essa consciência de que o encontro mora em qualquer lugar, porque ele mora dentro de você, na sua disponibilidade, na sua possibilidade de entender que é na vida, naturalmente tudo muda e tudo passa a se harmonizar, inclusive, e aí é um outro lado do encontro, inclusive quando os desencontros vão aparecendo no seu caminho. Muitas vezes aquilo que a gente chama, e eu até arriscaria dizer que a maioria das vezes aquilo que a gente chama de desencontro, nada mais é do que uma possibilidade de se encontrar, de se reencontrar, de se refazer, de se reconectar, de recomeçar uma nova história ou recomeçar um caminho que de repente você se desencontrou em algum momento. Os desencontros também vêm com essa finalidade. Portanto, eu particularmente não acredito tanto
nos desencontros da vida. Eu acho que os desencontros são possibilidades de transformação da realidade momentânea para que ela se refaça a partir de um novo encontro. Então os desencontros são caminhos e são encontros também. Você consegue entender? Dá para perceber o que a gente está querendo dizer aqui nesse trânsito agora mais paradinho, nesse calor de Brasília? Quer um exemplo de um desencontro? Daniel, mostra ali, ó. A gente parou no congestionamento aqui. Não deve ser muito grande não, acho que daqui a pouco vai andar. O calor agora aqui no Planalto Central, aqui em Brasília, deve estar beirando os 30 graus. Sensação térmica quente. Né? Quem está parado no trânsito, e eu que venho de São Paulo, vejo isso, e quem está em São Paulo, e nas grandes capitais de maneira geral, vê isso de uma maneira diária, né? Aqueles mega congestionamentos, sem querer parafrasear o Braulio, mas aqueles mega congestionamentos de pessoas angustiadas, de pessoas, eu já vi gente socando o volante do carro, xingando todo mundo, achando que o trânsito ruim é uma conspiração contra si mesmo, porque a pessoa tem hora, tem compromisso, então todos os outros carros resolveram sair simplesmente para conspirar contra a sua disponibilidade de chegar a algum lugar e reagem como tal. E aí a gente para perceber que mesmo nesses desencontros, né, de congestionamento, mesmo nesses trânsitos complicados, vou até pegar o seu celular aqui, porque se tocar eu paro de novo. Mas que mesmo nesses desencontros de trânsito há possibilidades de encontro. No começo do nosso papo eu falava para você sobre a rádio especializada em trânsito que eu trabalhei. E naquela rádio, o espaço para que os ouvintes entrassem no ar e contassem as suas histórias era total. Então a gente ficava no ar falando com um, com outro, sem muita triagem, a não ser com o nome do ouvinte, que simplesmente entrava no ar e contava o que estava vivendo naquele momento. Então quantas vezes eu ouvi depoimentos de ouvintes no trânsito que por conta de um congestionamento, por conta de uma situação, acabou enxergando uma possibilidade de experimentar pessoalmente não só uma questão de prática, né, como aqueles que dizem assim, olha, e existe isso até, gente que fala, se não fosse aquele trânsito, aquele tempo, eu não teria me deparado com determinada pessoa, ou com determinado momento, ou com determinado horário, que me proporcionou por si um outro caminho, um outro olhar e uma outra possibilidade. Tudo bem, eu tô sendo um pouco subjetivo nesse comentário, mas se a gente começar a entender que na vida, nos desencontros há possibilidades de encontro, mesmo num desencontro como esse, um congestionamento, não deixa de ser um desencontro, você começa a enxergar possibilidades de crescimento, possibilidades de entendimento, possibilidades de compreensão, possibilidades de encontros. Portanto, a gente já está quase chegando. Quanto tempo temos de programa aí, Daniel? 29. Então a gente já está quase chegando ao final do nosso encontro, porque a proposta é essa hoje, eu não quero fazer corte não, a gente vai conversando e até me desculpa esse papo aqui sem parar, mas se você ficou até agora é porque você de alguma maneira gostou. Então a gente está chegando quase ao final aqui do nosso programa, do nosso encontro. Eu vou até daqui a pouco encostar o carro aqui para a gente poder encerrar mais olho no olho aqui, mas eu queria que de tudo isso que a gente falou, de tudo isso que a gente viu, aliás eu vou fazer o seguinte, eu vou até esticar um pouquinho mais, para encerrar num ponto mais, eu falei que a gente passa nos pontos turísticos e passamos em poucos, para a gente encerrar num lugar mais característico de Brasília. Mas enquanto a gente vai se aproximando desse lugar mais característico, a gente já está pertinho dele, perto de encerrar o nosso programa, eu queria que você, de tudo isso que a gente falou, de todos os exemplos, de todas as viagens que a gente fez, retivesse esse entendimento e transformasse isso numa pergunta pessoal, que se questionasse até que ponto você tem enxergado na vida a possibilidade de encontro, até que ponto você tem se preocupado ou você tem se predisposto a se deparar com encontros no mesmo formato, do mesmo jeito, da mesma maneira, e tem se fechado para esse entendimento de que a cura, muitas vezes a cura que você precisa, que as respostas que você quer, que o alimento pessoal, inclusive, que a gente quer, a gente acaba projetando
nessa coisa do consumo, né? Mas também está no encontro. Aliás, isso tem a ver com essa manutenção dessa mentalidade consumista. Quanto mais desconectadas as pessoas estiverem, mais carentes elas vão estar. E quanto mais carentes eu e você estivermos, mais abertos nós vamos estar a todas as ofertas de preenchimento de carência, que normalmente vem em forma de consumo. Seja o consumo de um produto, compre, tenha, aparente, para ficar mais legal, para parecer alguém melhor, para você preencher esse vazio, até as propostas de filosofias, as propostas religiosas. Quantas vezes a gente se depara com esse pessoal dizendo: pare de sofrer, venha para a igreja, não se perca, venha para o nosso grupo. Você está sofrendo? É porque você não está aqui. Isso é uma proposta de consumo mesmo, consumo de igreja, consumo de ambientes, consumos de filosofias, enfim. Que só acontecem, a gente só se torna vulnerável para isso também, porque a gente muitas vezes se esquece que esse preenchimento existencial é alimentado também através do encontro. A nossa relação com Deus, inclusive, se dá a partir desse encontro. Quando nós falamos encontro com Jesus, encontro com Deus, esse encontro com Deus passa pelo encontro pessoal. É muito difícil você desenvolver essa relação, se é que é possível, com Deus, se você não desenvolve essa relação a partir da sua autopercepção, da sua relativização humana, que inclusive lhe encaminha para a necessidade de assumir que eu preciso de Deus. Se eu não relativizar, vamos mostrar ali os pontos de Brasília enquanto a gente vai conversando, Daniel. A Catedral de Brasília, a Esplanada dos Ministérios, a gente vai encerrar lá no Congresso Nacional, estamos chegando já. Mas se a gente não se dispõe a trabalhar esse relacionamento com Deus a partir do nosso encontro pessoal, do nosso reconhecimento pessoal, da nossa visibilidade, da nossa ambiguidade, das nossas contradições, nós não vamos nos relacionar com nada além de um ídolo. Se a morada de Deus é dentro de nós, se é aqui que Ele fala, se é aqui que está a sua habitação, é para cá que eu tenho que olhar. E quando eu me proponho a olhar para cá, eu vou ver a imagem de um monte de outras pessoas refletidas em mim também. E vou enxergá-las a partir disso, a partir desse olhar, como a gente falou agora há pouco, carregado, e não tem como ser diferente, de misericórdia, de entendimento e de compreensão, que a falha que porventura eu veja, eu encontre, eu entenda no próximo, já veio filtrada pelo entendimento de que ela existe em mim e que eu sou o serzinho relativo e, como diz Paulo, o maior, o principal entre os pecadores. Então que a gente se permita esse encontro. Nós estamos quase chegando ao finzinho do nosso programa, chegando aqui no centro do poder, no centro das decisões do Brasil, aqui em Brasília, no Congresso Nacional, passando já pelas Praças dos Ministérios, a Praça dos Três Poderes ali embaixo, justamente e é a segunda vez que a gente faz o Encontros aqui, justamente para te lembrar que não é aqui, ó, que está o poder, não. Não são essas pessoas que estão aqui dentro que são carregadas de poder, mas um poder muito maior do que esse, que aparenta estar aqui, ali na frente, por exemplo, na Praça dos Três Poderes, né? O símbolo da justiça ali adiante. Não é em nada disso que está o poder, não. Isso são só simbolizações. O verdadeiro poder existe dentro da gente e é aperfeiçoado a partir da nossa disponibilidade de encontrar, de enxergar, de perceber no outro a minha cura, a minha resposta, a minha chance de desenvolver o amor, a minha chance de desenvolver a minha humanidade e a minha chance de desenvolver o meu autoconhecimento. É parando aqui e chegando a 5 minutos de acabar a fita, no final de mais um encontro. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa, eu espero que você tenha feito a sua viagem não só através do carro, mas através de tudo aquilo que a gente conversou e de todas as reflexões que nós pudemos ter ao longo do programa. Daniel, obrigado. Obrigado você. E a gente se fala no próximo Encontros aqui na VEM VTV. Um grande abraço e até lá.